Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Henrique. Será que ele tem condições ainda de jogar pelo Cruzeiro? Será que não? Vamos falar também sobre o prazo de recuperação do volante, a respeito também de um jogador da base do Cruzeiro que deve ter o contrato renovado no máximo nessa semana para a equipe sub-20. Caso envolvendo assim ainda alguns jogadores, 4 que o Cruzeiro ainda tem percentual deles e que pode lucrar em relação a uma venda futura desses jogadores. Vamos falar quem é, falar sobre a atual fase desses atletas, além também do Alexandre Matos, onde será que ele está? Será que teria alguma possibilidade dele vir para o Cruzeiro visando 2022 com projeto de clube de empresa e tudo mais. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, e antes de começarmos, de costume, né, um salve aqui para vocês. Primeiro é para o Luan Jesus, muito obrigado Luan, comentou no vídeo de ontem, mais cedo, muito obrigado. E o outro salve para o Gilmar Moura, que também está sempre aqui me acompanhando nos vídeos. Então, muito obrigado também, Gilmar. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixa aqui seu comentário que eu vou selecionar 2 de vocês e vou mandar um salve no próximo vídeo, tá? Bom, vamos começar falando sobre o caso do Henrique, onde inclusive foi uma sugestão de vocês. Eu falei que no decorrer dessa semana, inclusive pode deixar algumas perguntas aqui sobre alguns jogadores e o que eu iria achar a respeito deles. Então quem fez essa pergunta foi o Michael Henrique, tá sempre também aqui acompanhando meus vídeos, que perguntou se o Henrique de volante seria uma boa para o Cruzeiro caso ele voltasse àquele bom futebol, né, que ele tinha no Cruzeiro, que já jogou antes. Muito obrigado, Michael Henrique, né? Ou Michael, muito obrigado aí, um salve para você inclusive. E bom, falando sobre o Henrique, ele que já está também em fase final de recuperação, deve voltar aos gramados no máximo daqui 1 mês e meio por aí, mas sim, deve pegar aquela sequência final da Série B, e até por isso não acho que ele vai fazer grande diferença aqui na Raposa, porque é um setor que o Cruzeiro meio que não precisa. O Cruzeiro tem muitos volantes e eu vejo por esse lado, mas na questão assim dele estar presente, deve passar bem mais confiança para o grupo, e quem sabe até ele voltando àquele futebol que ele jogava antes, não tem nem discussão, realmente poderia ser titular do Cruzeiro tranquilamente. Para você ter uma ideia, ano passado foi o ano que ele menos jogou aqui pelo Cruzeiro. Se for somar os dois jogos, os dois times, né, o Fluminense e pelo Cruzeiro, foi o segundo ano que ele fez menos jogos na sua carreira. No Cruzeiro ele disputou apenas 7 partidas naquele retorno, número bem abaixo da média. Nos últimos anos era só 50, 55 jogos, 48, então eu estava muito bem. Foram 6 jogos pelo Cruzeiro, 7 pelo Fluminense. Só não foi pior do que o ano de 2013, que o Cruzeiro foi muito bem. Ele estava lesionado, passou mais do que 9 meses lesionado, fez apenas 9 partidas naquele ano. E no ano seguinte, em 2014, ele fez 51 jogos, 2 gols marcados. Foi o capitão do time lá em vários jogos, quando o Cruzeiro conquistou o Brasileirão, e jogou demais. Então quem sabe ele passando esse período difícil, ano que vem ele possa fazer uma excelente campanha, como fez naquele ano de 2013, voltando com tudo em 2014. Tudo bem que por conta da idade, naquela época ele tinha seus 27 anos de idade para 28, hoje ele já tem 36, uma idade bem elevada, mas ainda assim acredito que ele possa render um pouco. Vamos ver no Campeonato Mineiro do ano que vem. Se ele for bem assim, estiver jogando em alto nível, deve continuar aqui no Cruzeiro, se não, procurar um outro clube para ele, porque eu tenho certeza que o Henrique ainda tem mercado no futebol. Enfim, vocês, o que acham a respeito do jogador? Você acha que ele deveria continuar por aqui? Você acha que não? Ou concorda comigo que deveria dar algumas chances ali no Campeonato Mineiro do ano que vem e aí sim decidir o futuro do jogador, porque é um cara com muita história aqui do Cruzeiro. Então eu acho que seria até uma falta de respeito dispensar ele, deixar afastado, rescindir o contrato. Eu acho que não, tá? Mas o assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do volante Eduardo Ageu, mais conhecido somente como Ageu, que deve ter nessa semana, se não já tiver saído essa notícia, de que ele vai renovar seu vínculo com o Cruzeiro, tá? Essa notícia que foi divulgada pelo UOL há cerca de 5 dias atrás, que assim, o agente já entregou uma proposta final, um cara responsável pelo Cruzeiro, para essa renovação de vínculo, e as duas partes estão bem perto de selar esse acordo. E lembrando, o Ageu chegou no Cruzeiro, foi muito bem, renovou seu contrato lá em 2018, a gestão do Wagner Pires, e eles assinaram um contrato de 5 anos, mas naquela época ele tinha 16 e não podia fazer essa renovação de acordo com a FIFA, de jogadores menores de idade por mais do que 3 anos. Então o Cruzeiro estava pensando que tinha 5 anos, até 2023 de contrato com o jogador. Muito pelo contrário, nesse ano descobriu que tinha 4, 5 jogadores do elenco que tinha contrato se encerrando em dezembro desse ano, e o Eduardo Ageu é um desses, e eu diria que é o jogador que mais tem tido destaque no Cruzeiro nessa competição.
pelo Sub-20 da Raposa, contando estadual, Brasileirão e Copa do Brasil, 20 jogos até aqui, 8 gols marcados, e olha que ele joga como um volante, um volante um pouco mais ofensivo, não é um meia ofensivo, é um cara ali de meio de campo, tem números excelentes. De acordo ainda com o UOL, a diferença que o Cruzeiro propôs e o que o Ageu estava pedindo girava na casa dos R$ 2.000. Então, assim, às vezes, sei lá, não sei, tá? Quantos que ele estava pedindo, mas vamos supor ali, valor bem baixo, recebe bem mais que isso. 10 mil, o Cruzeiro oferecendo 10 mil e ele querendo 12. Eu acho uma diferença bem pouca, compensa para pagar para o jogador por tudo que ele vai fazer no Sub-20 e pode gerar uma grana muito boa para o Cruzeiro ano que vem, por exemplo, vindo para o profissional que já tem essa capacidade, tá? Jogador de apenas 19 anos de idade, já foi procurado também pelo São Paulo, foi especulado por lá. Naquela época que o Cruzeiro emprestou um jogador para o São Paulo, que foi no caso do Everton Felipe, e assim, o São Paulo tinha uma prioridade na contratação de um jogador que o São Paulo queria de qualquer jeito, o Eduardo Ageu, mas não acabou chegando a um acordo com a Raposa. Enfim, vocês conhecem o Eduardo, acompanham a equipe Sub-20 do Cruzeiro, deixa aqui sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês acham a respeito desse jogador. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Alexandre Matos, que muitos de vocês ainda vêm me perguntando como que está a situação dele. Eu já trouxe alguns vídeos esclarecendo, e assim, como já tinha trago esse vídeo aqui com algum tópico de pergunta de vocês, queria trazer também alguns detalhes sobre o que ele tem feito ultimamente, que pelo menos por enquanto ele se encontra aqui no Brasil, em Belo Horizonte ainda, então assim, não arrumou nenhum time lá fora, que a expectativa, inclusive já tinha até cravado 2 meses atrás, que ele iria para um clube da MLS, o Nicola também chegou a confirmar isso, mas de última hora parece que ambas as partes não acertaram esse acordo, e ele continua por aqui, eu acho que por pouco tempo. Enfim, tem sido especulado em alguns clubes lá da MLS, inclusive passou alguns meses quando o Cruzeiro estava procurando um diretor de futebol, inclusive procurando assim, alguns jogadores, ou procurando alguns diretores, e ele estava justamente lá nos Estados Unidos, que não foi possível trazer ele, porque tinha uma grande chance dele acertar por lá, e não foi o que aconteceu. O Cruzeiro contratou o Pastana, depois ele estava disponível, falou que aceitaria comandar o Cruzeiro e tudo mais, não foi o que aconteceu, e eu vejo que o Alexandre Matos para voltar, só com o Pedro Lourenço tendo uma influência bem maior no Cruzeiro, a Raposa com um projeto de empresa bem estabilizado, uma condição financeira no mínimo o dobro melhor do que é hoje, aí sim eu vejo que ele poderia trabalhar no Cruzeiro, caso contrário, eu diria que é muito difícil. Nesse ano ele teve poucas sondagens, foram ali do Cruzeiro, procurou ele, o Vasco, o Curitiba, o Avaí e também teve uma especulação do São Paulo, mas nada demais, né? Somente com o Avaí, o Curitiba parece que chegou a conversar e tudo mais, nem com o Cruzeiro chegou a acontecer isso. Ele que, para você lembrar, no início do ano passado, de 2020, ele trabalhou no Cruzeiro 8 dias, que foi um período que o Pedro Lourenço tinha um cargo importante da Raposa, viu que a situação não ia ficar boa e meio que saiu, né? Deixou de lado e o Alexandre Matos saiu aqui da Raposa. Foi inclusive para o Atlético Mineiro e tudo mais. Enfim, no início do ano, quando ele estava trabalhando aqui no Cruzeiro, foi esperando um visto de trabalho lá para a Inglaterra, que ele ia trabalhar no Reading, se não me engano, um clube da 2ª divisão da Inglaterra, e não saiu esse visto dele muito por conta também da pandemia. Ele acabou continuando aqui no futebol brasileiro, mas na minha opinião, o melhor dirigente do Brasil hoje, diretor de futebol, e na minha opinião também o melhor que poderia assumir no Cruzeiro, principalmente para o ano que vem. E o último assunto desse vídeo é sobre um tema interessante que eu queria trazer para vocês, que é o percentual de atletas que o Cruzeiro ainda tem e que pode ainda render uma grana para o Cruzeiro. Pelo menos acho que um desses aqui deve ser negociado nos próximos anos e o Cruzeiro ficaria com um percentual que seria um valor interessante, visto o percentual que tem, né, de direitos econômicos desses jogadores. Lembrando que essa lista foi divulgada de forma oficial pelo Cruzeiro, essa matéria lá do Globo Esporte, então não estou tirando isso da minha cabeça, e alguns jogadores bem legais que eu queria aqui trazer para vocês. Enfim, o primeiro desses eu acho que o principal, no caso do atacante William Bigode, ele que foi negociado lá entre o Cruzeiro e Palmeiras, naquela troca com o Robinho, efetivamente em 2017, o Robinho chegou aqui em 2016, e assim, para você ter uma noção, o Cruzeiro tem ainda 50% dos direitos econômicos do jogador, uma pena ele ser tão velho, né? Por incrível que pareça, o William Bigode tem 34 anos de idade, mas joga demais, é um jogador que eu aceitaria de olhos fechados aqui no Cruzeiro, inclusive até se fosse para pagar ali 10 milhões de reais nele, eu aceitaria tranquilamente, porque joga muito. Nesse ano, 32 jogos, 10 gols e 2 assistências. Ano passado, 65 partidas, foi o que mais jogou pelo Palmeiras, 17 gols e 6 assistências. E o Robinho fez muito bem naquele período que ele estava aqui no Cruzeiro, né? Mas se for comparar com os dois jogadores,
realmente o Palmeiras se deu um pouco melhor nisso, apesar de que não tem muito o que reclamar do Robinho. O cara fez muita coisa em 2016, 2017, 2018, só caiu bastante em 2019 e no ano passado também, que teve alguns jogos por aqui. Lembrando que o Cruzeiro que mapeou alguns jogadores que ele ainda tem percentual, para você ter uma ideia, são 118 atletas. Eu achei muita coisa, nem esperava isso tudo. Eu até queria ver alguns nomes de outros jogadores que o Cruzeiro tem percentual para trazer para vocês. Vou tentar procurar ao máximo isso. E o Cruzeiro reconheceu uma desvalorização de 10 milhões de reais em comparação com o valor de 2020 para 2021. Outro jogador é no caso do Rodriguinho, que eu já trouxe vídeo aqui para vocês essa semana dele. Cruzeiro que tem 20% de uma negociação futura do jogador, mas que ainda vai ter que pagar na FIFA algo próximo de 30 milhões de reais por conta de que tinha comprado lá do Pirâmides do Egito e que não fez o pagamento. Enfim, pelo Bahia, um jogador de 33 anos também, idade infelizmente bem avançada. Nesse ano está voando, 41 jogos, 9 gols e 8 assistências. Então a cada 2 partidas ele participa de um gol. Número bem interessante, principalmente por se tratar do futebol brasileiro. Mais um jogador, esse o mais novo dessa lista, é do Alisson, que completou 28 anos recentemente e que nesse ano pelo Grêmio também tem números interessantes e é o jogador mais novo dessa lista e que mais vale do Cruzeiro. A Raposa que tem hoje do Alisson 40%, porque negociou ele naquela troca com o Edilson e ainda também teve no ano passado, no início do ano, o Cruzeiro tinha 30% dos direitos econômicos e o Grêmio comprou esses 30% por 3 milhões e meio de reais, que deve ter sido uma cláusula lá do acordo deles, se ele chegasse ao número de jogos e tudo mais, porque não acho que o Grêmio iria comprar 3 milhões e meio de reais percentual de jogador do nada, assim. Até porque a chance do Alisson ser revendido, eu diria que é muito pequena, mas ele tem jogado com frequência por lá. 24 jogos esse ano, 2 gols e 3 assistências, reserva imediato. Ano passado foi titular, 46 partidas, 3 gols e assistências, números bem parecidos com o daquele que ele tinha no Cruzeiro, naqueles anos ali de 2015, 2016, 2017, que ele teve um papel bem importante também naquela primeira conquista da Copa do Brasil. E o último jogador que eu queria trazer para vocês é sobre o Elber, ele mesmo, que está indo inclusive bem lá no futebol do Japão, já marcou 8 gols por lá em 28 partidas, número bem interessante. O Cruzeiro tem 60% dos seus direitos econômicos e ele é da mesma geração do Alisson, e o Alisson ainda é mais novo. O Elber hoje tem seus 29 anos de idade. O Cruzeiro tem 60% dos direitos econômicos dele, que saiu em 2017 e ficou até o início de 2020, até o final de 2020, no caso, emprestado ao Bahia. Foram 3 temporadas e é um jogador que também teve algumas chances aqui pelo Cruzeiro, não fez uma grande passagem, mas é um jogador revelado aqui na base do Cruzeiro e que deu certo no futebol brasileiro e está muito bem lá no futebol japonês. Quem sabe não ser negociado, o Cruzeiro com 60% dos direitos econômicos poderia pegar uma bolada, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Eu recomendo vocês darem uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!